Fala galera do DEPAC, bom estar com vocês nesse encontrão de junho e tendo a honra de poder trazer uma reflexão para vocês, trazer uma palavra para vocês. É um prazer enorme, é uma alegria enorme poder participar de novo com vocês de um encontrão. Numa situação totalmente diferente, é claro, né? De forma virtual, mas o fato de ser virtual não quer dizer que não estejamos juntos. Não quer dizer que a gente não esteja fazendo o melhor que a gente pode para Deus, tá? Me deram um tema para tratar com vocês que é teologicamente eu, na divisa de Mateus capítulo 12, versículo de número 30, que diz assim: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E aí dentro disso eu queria pensar com vocês algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é o seguinte, algumas questões aqui para a gente refletir, né? Você acredita na Bíblia? Você crê na Bíblia? Né? A segunda pergunta ela é a única regra de fé e prática para você? Pensou aí? Agora eu tenho mais uma pergunta. Ou você é daqueles ou daquelas pessoas que acreditam na Bíblia, mas a usa fora de contexto. Ou seja, tem sua própria teologia. O teologicamente eu. E aí eu queria pensar com vocês em cima dessa temática e também do texto, algumas possibilidades, né? A primeira possibilidade é a gente pensar na teologia dos fariseus, né? A gente vai dentro desse texto pensar em duas questões, a teologia dos fariseus e a teologia de Jesus, tá? Mas eu queria também pensar um pouco sobre a nossa teologia contemporânea, né? Sobre o nosso momento atual, como é o nosso fazer teologia, como é que a gente pensa esse negócio e tal. E aí pensando nesse primeiro ponto, essa primeira parte, eu queria pensar a teologia dos fariseus como uma espécie de narcisismo. Então eu faço logo essa afirmação. Pensando nesse contexto de Mateus capítulo 12, dos versículos 22 a 37, que é da onde vocês tiraram o versículo 30 que me enviaram como divisa. Eu afirmo para vocês, a teologia dos fariseus era uma teologia narcisista. E aí você pode estar pensando, mas como assim? O que é narcisismo? E aí o narcisismo, eu estou querendo dizer aqui, algo que é muito mais do que uma simples vaidade. A teologia dos fariseus era narcisista porque, de acordo com a psicanálise, o narcisismo é um comportamento nocivo que afeta a vida das pessoas, ou seja, afeta a vida do indivíduo que é narcisista, mas também afeta o seu relacionamento com as pessoas à sua volta. Então é nocivo no sentido de que afeta ele mesmo, mas também afeta as pessoas que estão do lado dele. E como eu provo isso para vocês nesse contexto aqui, o contexto do versículo 22 a 37. Eles começam a questionar Jesus, porque Jesus tinha curado um endemoniado que era cego e surdo. E aí eles disseram, não, ele expulsou, mas ele expulsou foi com a ajuda de Beelzebu, né? Ele expulsou com a ajuda do príncipe das trevas, entende? Então eles já começam a colocar algumas questões em xeque. E aí eu consigo perceber esse narcisismo nos fariseus, por quê? Porque os fariseus eram pessoas que não aceitavam ser contrariadas. E isso demonstra um problema que está característico na pessoa que é narcísica. No grupo que a gente olha e fala, esse grupo são narcisistas. Falta maturidade. Falta maturidade emocional, e eles também são pessoas que têm baixa autoestima. Por isso que eles não aceitam ser contrariados. Uma outra característica que a gente pode ver aqui é esse senso exagerado de superioridade e importância. Por quê? Porque os fariseus, e a gente vê também isso com os escribas em outros textos, eles se acham superiores, eles se acham acima da média, eles se acham mais do que os outros. E a gente consegue perceber isso aqui também nesse texto. E aí também aquela ideia de crença, de ser um ser especial único, né? Então os fariseus, eles achavam
que era um tipo diferenciado, que o seu grupo era um grupo diferenciado, e aí também já vem um outro problema que a gente percebe, que é a ausência de empatia, ou seja, a ausência de se colocar no lugar do outro. E aí a gente percebe isso nesse texto porque eles não glorificam o milagre, eles criticam Jesus, sendo que eles também, e não era porque Jesus expulsou um demônio, o problema deles aqui não é um problema com como é que eu poderia dizer, não é um problema com a expulsão de demônios, com o exorcismo, porque eles tinham exorcistas. Jesus, inclusive, no versículo 27, ele bate de frente aqui, né? Se eu expulso pelo príncipe dos demônios, por quem expulsam os seus jovens? Então, ou seja, tinha exorcistas lá. O problema era que eles queriam ser teologicamente não. A teologia nossa, ela vale pra gente. Então, no que tange a gente, foi o Espírito de Deus. Quando não parte de alguém que seja do nosso grupo, não, aí é demônio. Aí tem coisa errada no meio. Entende? Então, essa é a ideia do narcisismo. Né? Então, é só uma pinceladinha, mas depois você pode ir lá dar uma pesquisada e aprender um pouquinho, ver as características da pessoa narcísica e, de repente, perceber ou tentar perceber se você faz parte de alguém que se encaixa nesse grupo narcísico. Tá bom? Então a primeira questão é essa: a teologia dos fariseus, ela era uma teologia narcisista, ou seja, eles eram sim do teologicamente a teologia deles valia para eles e para mais ninguém. Mas tem uma outra questão aqui que eu queria pensar com vocês, que daí a gente já entra na teologia contemporânea. E aí, para mim, a teologia atual, essa teologia contemporânea que nós temos no nosso cenário religioso, não só brasileiro, mas falando especificamente do nosso cenário aqui no Brasil, é um mix de relativismo e é um mix também de narcisismo. E nos dois sentidos entra essa ideia do teologicamente porque quando a gente pensa no narcisismo, a gente pensando no caso aqui, relativismo primeiro, que eu disse que é um mix, é uma mistura entre relativismo e narcisismo. Quando eu penso em relativismo, juntando ali aquela ideia do pluralismo e tal, entra aquela questão da subjetividade. Por quê? Porque é uma filosofia que defende o questionamento dos absolutos. Né? Ou seja, tudo é relativo, então não existe uma verdade, não existe verdades absolutas ou verdade absoluta. O que existe é a minha verdade, a verdade do outro, do fulano, do ciclano, entende? Então cada um, se a gente traz isso para o campo religioso, né, o relativismo religioso, ele vai começar a usar a Bíblia da forma como ele bem entender. Então essa parte vale, essa parte não vale. Essa eu aceito, essa eu não aceito. Entende? Então essa questão do relativo. É relativo e eu uso para mim quando me convém. Daí também já entra essa ideia do narcisismo. Por quê? Porque se a gente pega esse narcisismo contemporâneo, eu poderia dizer que esse narcisismo está generalizado na nossa cultura. Por quê? Porque a nossa cultura ela é muito egoísta. Inclusive, e às vezes isso para tristeza nossa, principalmente entre os cristãos. Há muito egoísmo entre os cristãos, há muito egoísmo dentro da igreja. Haja visto esse tempo de pandemia, essas incertezas, essa dúvida do que será amanhã. E as pessoas já ficam pensando logo assim, eu preciso me resguardar, eu preciso estocar, né? E ninguém se importa com ninguém. E aí a gente poderia abrir um adendo aqui para pensar algumas possibilidades. Porque daí eles ficam teologicamente a teologia ela tem que ser teologicamente para mim, para atender os meus objetivos, para atender as minhas necessidades, mesmo porque eu preciso mostrar algumas coisas para essa sociedade em que eu vivo, então inclusive eu vou fazer uso da teologia a meu favor. Infelizmente a teologia contemporânea ela tem apresentado muito disso, e para vergonha nossa, inclusive em nosso meio batista. E a gente tinha que pensar com carinho e de repente aprender aí com algumas possibilidades diferentes. E aí fazendo uma caminhada, usando máscara, é claro, estava me precavendo, mas fazendo uma caminhada com a minha esposa
eu percebi algo que mexeu muito comigo. E aí nós precisamos aprender com os moradores de rua. A gente passando na caminhada, o que a gente percebeu? A gente percebeu no exato momento em que um morador de rua, ele acaba de receber uma marmita de alguém de um carro que passou e deu um marmitex. E essa pessoa gritou e a gente olhou, mas para que ele está gritando? Aí tinha um outro morador de rua do outro lado. E aí ele disse a seguinte expressão: Raul, o nome daquele que recebeu a gente não sabia, mas o outro ele disse assim: Raul, eu acabei de ganhar uma marmita, vamos comer junto? Ou seja, repartiu. Né? Então, isso está quebrando e o protocolo da nossa geração narcísica, da nossa geração individualista e egoísta. Então, na minha opinião, os cristãos precisam aprender com os moradores de rua. Em outra situação, fazendo caminhada, eu vi eles sentados de forma conjunta. Tá certo, eles precisariam estar com um distanciamento. Mas e aí, quando eu passei pelo lado dele, dessa vez sozinho, eles estavam comendo pão. E um deles olhou para mim e falou: você aceita um pedaço de pão? E aquilo me quebrou, porque às vezes eu também sou indiferente com eles. Às vezes eu olho e prefiro não ver, porque eu não quero ter que me comprometer. Mas enquanto cristãos nós estamos errados. E aí eu já entro para o terceiro viés. Eu disse que pensaria a teologia de Jesus, a teologia dos fariseus e a contemporânea. Eu finalizo com a de Jesus. Por quê? Porque a nossa teologia bíblica, ela deve ser pautada de forma cristológica, ou seja, no estudo da pessoa de Cristo. Ela deve ser pautada na pessoa de Jesus, no que ele representa, no seu caráter messiânico, libertador, que veio para nos salvar e para nos resgatar. Então, enquanto cristãos, devemos assumir essa responsabilidade de resgatar esses que estão sofrendo e não pensar apenas em mim. Eu recebi de graça e de graça preciso dar. Eu preciso compartilhar. Paulo diz que nós precisamos ter uma mesma forma de pensar. E essa é a teologia bíblica, ela é cristológica. E ela é cristológica à medida que ela se pauta na pessoa de Cristo, no caráter de Cristo, mas ela também se pauta nos ensinamentos de Cristo, no que ele ensinou no Sermão da Montanha, nos seus discursos com os discípulos, em várias situações, ele nos ensinando a não agir com indiferença com aquele que está sofrendo, a não ser indiferente com aquele que é diferente da gente. Com o samaritano, com a mulher samaritana, ele diz assim: é necessário. E aí ele decide passar por Samaria. E às vezes a gente evita contato com aquele que é diferente de nós. Essa teologia pode ser uma teologia do eu, mas não é uma teologia bíblica, não é uma teologia de Jesus, porque ela exclui o outro. Então, à medida que a gente exclui o outro, a gente se torna inimigo de Cristo. A gente se torna inimigo da cruz, porque ele veio para salvar e para buscar aquele que se havia perdido. Nos encontrou. Agora o nosso papel é ser luz, ser sal para essas pessoas que estão distantes. E essa teologia bíblica, que é cristológica, ela também deve ser pautada no exemplo de Cristo. O meu estilo de vida precisa ser semelhante ao estilo de vida de Jesus. Eu preciso buscar esse estilo de vida para mim. Essa deve ser a minha teologia. A minha teologia precisa ser a teologia de Cristo. E a teologia de Cristo, ela foi muito mais que conceito. Ela foi praxis. E aí eu queria abrir um espaço aqui para fazer uma ilustração. E lembrando uma música do Eli Soares. O nome da música é Eu Sou. E aí tem um trecho da música que eu gosto muito, que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, qual deve ser a minha teologia? A minha teologia deve ser bíblica, deve ser pautada na palavra de Deus. Aliás, o nosso primeiro princípio distintivo enquanto batistas é a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, voltemos ao Evangelho, voltemos às Escrituras. E concluindo, o versículo que vocês me deram como versículo tema, como divisa desse encontrão,
diz o seguinte: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E aí, parafraseando, uma fala aí que é muito comum entre adolescentes e jovens: se for chegar, tem que chegar para somar. Vamos somar? Vamos correr junto? Então é isso. Nada de teologicamente eu, teologicamente nós. Porque Cristo nos ensina a sermos nós, uns com os outros, uns para os outros, nos ajudar de forma mútua. Assim o reino de Deus cresce, assim crescemos, assim todos nós ganhamos. Assim, quem chegar, chegará também para somar. E aí hoje você precisa decidir de que lado você ficará. Porque não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar desse lado e depois desse lado. A gente precisa fazer uma decisão. Você precisa escolher de que lado você está. Você está com Cristo ou você está contra Ele? Decida aí. Assuma a partir de agora a ser bíblico, a ter a Bíblia como a sua única regra de fé e conduta. Tome a decisão de ser teologicamente Cristo e não teologicamente eu. Sejamos teologicamente Cristo. Eu queria orar com e por você. Se esse é o seu desejo de ser não teologicamente eu, não teologicamente você, mas teologicamente nós, porque somos teologicamente de Cristo, em Cristo e para Cristo. Porque, como diz Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você veio para juntar, vamos que vamos, para cima, é para o reino, é para a glória de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse momento especial de poder compartilhar essa palavra com os depactantes, com o pessoal do DEPAC. Pai, obrigado por essa oportunidade de refletir sobre esse tema, teologicamente eu. E a minha oração é, Senhor, que não sejamos teologicamente eu, mas que possamos ser teologicamente Cristo. Que a gente decida abrir mão de buscar uma teologia como a dos fariseus, que era uma teologia narcísica, que era centrada no eu, que era centrada na autogloriação do indivíduo enquanto tal. Não, Senhor, nós estamos aqui para crescer e crescer de forma conjunta. Senhor, que a gente abra a mão dessa teologia contemporânea, Senhor, que mistura relativismo, que mistura também o narcisismo, porque a gente quer mostrar algo para alguém, a gente quer mostrar o que as pessoas querem que sejamos, e aí para defender essa máscara, a gente passa por cima de pessoas. E a minha oração, Senhor, limpa-nos disso, Senhor. Tira isso de nós, Senhor. Que a gente possa se resolver enquanto indivíduo, Pai, para que possamos ser pessoas melhores. E a partir da Tua palavra também, que possamos ser cristãos melhores, Pai. Para a glória do Teu nome, que possamos ser teologicamente de Jesus. Que a nossa decisão seja, não eu, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Não a mim, mas ao Teu nome da glória. Nos ajuda assim, em nome de Jesus. Que a gente possa não apenas cantar, mas viver, como diz a música do Eli Soares. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Que Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Forte abraço, galera.